Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à sessão da primeira turma ordinária da 4ª Câmara, da primeira sessão de julgamento do CAF, período da manhã do dia 12 de agosto de 2020. Estão presentes os conselheiros Cláudio Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciano Yoshihara Arcanjo Zanin, Nelson Kischel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Nós vamos iniciar hoje a sessão pelo item 57, processo esse que nós temos uma sustentação oral. E de acordo com as instruções que nós recebemos, esses processos têm preferência de julgamento. Tá? Por isso nós estamos invertendo a pauta e vamos dar início com o item 57. Eu pediria o apoio que possibilitasse a entrada do advogado na sala de julgamento, por favor, Marco Antônio. Presidente, faria a convocação. Não entendi, Marco Antônio? Presidente, faria a convocação agora. Ok, obrigado, Marco. O advogado é o Dr. Jean Adriano Silva, da Gaia Silva Gaed, advogados. Item 57 da pauta. Exatamente. Doutor Adriano, seu processo será julgado agora. Vamos verificar a mensagem privada no chat. Item 57 da pauta. Doutor Jean Adriano, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Presidente, o patrono foi convocado. Obrigado, Marco Antônio. Doutor Jean está nos ouvindo? Bom dia. Bom dia. Bom dia, estou ouvindo sim, presidente. Ok, imagem clara também. Bom dia, doutor. Bom dia. Nós vamos dar início, então, ao julgamento do processo, item 57, conselheira Luciana, recorrente Sotug Participações Limitada. Com a palavra, a conselheira. Doutora Luciana, microfone, por favor. Trata-se de recurso voluntário, interposto contra a quórum da RJ, que por unanimidade de votos julgou improcedente manifestação de inconformidade e não homologou as compensações em litígio nesse processo. A declaração de compensação pretendeu a utilização de imposto de renda-fonte, juros sobre capital próprio, no valor de R$ 207.900, ocorrido no decorrer do ano calendário de 2003. A compensação declarada pelo contribuinte, sinteticamente ocorreu em 18 de fevereiro de 2004, pretendendo a compensação do JCP aqui. Conforme resumido no relatório da RJ, a análise do documento protocolizado pelo contribuinte foi efetuada pela DRF através de despacho decisório, onde restou manifestado que o imposto de renda-fonte decorrente do recebimento de juros sobre capital próprio, JCP, é dedutível do imposto de renda pessoa jurídica apurado no final do período de apuração, considerado seu caráter de antecipação de imposto,
Ao contribuinte estava facultada sua compensação com o imposto retido por ocasião do pagamento / crédito de juros a título de remuneração do capital próprio ao seu titular, sócios ou acionistas. Esclarece que até o final do período de apuração, o contribuinte pode compensar o IR-fonte com o imposto retido por ocasião do pagamento, né, de créditos de juros a seu titular, sócios ou acionistas. Fim do período de apuração, incide a norma obrigatória e o imposto de renda-fonte deve ser considerado antecipado do devido na declaração. Acrescenta que, eventualmente, essa operação pode dar origem a um novo crédito de saldo negativo de RPJ. Aqui no caso, a IN 210/2002 não teria tratado desse assunto, mas em 18/10/2004, a IN 460 normatizou o assunto através do seu artigo 32 da norma mencionada, que é um dos fundamentos do despacho decisório aqui que o contribuinte ataca posteriormente em recurso. Considerando a DECOMP em análise foi transmitida em 18 de fevereiro de 2004, constata-se que é incabível a compensação nos moldes do parágrafo 6º do artigo 9º da Lei 9249 de 95, razão pela qual não restou homologada a DECOMP. O contribuinte foi cientificado desse procedimento, ele apresentou manifestação de inconformidade, demonstrando que esse imposto teria sido recolhido pela fonte pagadora, né, em dezembro de 2003, e que por essa razão ele poderia ter sido compensado durante o exercício e posteriormente sido declarado no ano subsequente. Aqui ele reclama também que caso não seja homologada a compensação, né, que reste reconhecido esse crédito, para que ele possa fazer uso futuramente no decorrer do exercício de 2004, né, de janeiro de 2004 em diante. E que a fundamentação do despacho decisório com base na IN 460, posteriormente reeditada pela IN 600 de 2005, caracterizaria a violação ao princípio da irretroatividade e da legalidade, uma vez que, conforme ele apresenta na sua argumentação, não haveria limitação temporal ao aproveitamento desse crédito, cujo fato gerador teria se dado em dezembro, a partir de janeiro de 2004, né, e fundamenta sua argumentação no artigo 9º da Lei 9249 de 95. Como o patrono vai fazer a sua sustentação, então eu vou deixar para ele explorar melhor os detalhes, né, que fundamentam o recurso voluntário, que seguiu na mesma linha da manifestação de inconformidade, com alguns acréscimos de retórica. Muito bem. Doutora Luciana, a senhora podia mandar para mim, o arquivo por e-mail, por favor? Porque eu estou com dificuldade de abrir aqui. Tá. Só um minuto, presidente, que eu já te encaminho. Doutor, a palavra é sua. Doutor Jean. Doutor Jean, só um momentinho. Eu pediria que o senhor abaixasse a qualidade do seu vídeo, por gentileza. Baixar a qualidade do vídeo? Na tela embaixo tem, bem no canto à direita, tem uns 3 pontinhos. Sim. Clique ali em configurações, em gerenciar a qualidade. Gerenciar a qualidade. Clica nos 3 pontinhos, vai aparecer uma lista, aí Estou vendo aqui, presidente, não está... Deixa eu ver se aqui aparece Tem a qualidade do som, do microfone, né, da saída de áudio e da câmera. Não, gerenciar a qualidade, vai aparecer qualidade de vídeo. Só um momentinho.
tentar achar aqui. É a segunda opção, doutor, de cima para baixo, logo abaixo do seu nome. Gerenciar a qualidade. Achei. Assim está melhor, presidente? Ou precisa baixar mais? Você colocou embaixo a definição? Não, eu baixei para padrão. Bota embaixo a definição, é o segundo nível. Isso. Baixa a definição. Tá ok. Obrigado, viu? Ok, sem problema. Pois bem, bom dia, primeiramente, senhor presidente, demais conselheiros, conselheira relatora. Como bem, eu vou ser bastante direto, presidente, porque a relatora, ela foi até, seguiu aí basicamente o relatório, né, basicamente o que o nosso recurso voluntário ele traz, né, e o que me traz hoje a estar fazendo sustentação oral com relação a esse processo? É justamente demonstrar a jurisprudência ultrapassada que a DRJ de BH aplicou com relação a esse caso, né? O acórdão recorrido, ele sustenta que a declaração de compensação da origem não atendeu o disposto ali do artigo 9º da Lei 9249 de 95, bem como o artigo do artigo 32 da IN 600 de 2005, né? Porque, supostamente, porque o imposto, segundo a DRJ, o regramento ali para o imposto retido na fonte, né, sobre os rendimentos de JCP, somente poderia ser efetuados com os débitos também de imposto retido na fonte, né, sobre pagamentos a mesmo título e apenas dentro do próprio ano calendário, né, ou seja, ela considerou que as retenções da fonte ocorreram no ano de 2003, e a entrega da compensação deveria ter sido formalizada também no ano de 2003, né? E esse é um entendimento totalmente diferente que o CARF vem aplicando, e nós encaminhamos o memorial também para os conselheiros, eu não sei se vocês chegaram a receber, tá? E essa é a jurisprudência totalmente ultrapassada, a jurisprudência, o CARF vem entendendo totalmente diferente, né? Aqui o crédito e débito ele foi utilizado dentro do mesmo ano calendário, embora a perda de compra ela tenha sido transmitida em fevereiro de 2004, né? Isso não vai de encontro ao que diz a Lei 9249 de 95, nem contra o que diz a IN, né? E tem uma jurisprudência, inclusive dessa turma, presidente, nesse mesmo sentido, tá? O acórdão, só um momento, o acórdão 1401-004-099, de relatoria do conselheiro Eduardo Morgado, né? E tem uma jurisprudência que também se amoda perfeitamente, né, ao caso aqui, que diz que o limite temporal previsto, né, na Instrução Normativa 600, no artigo 32, né, diz respeito apenas ao período da apuração e não à data da transmissão da declaração da compensação. Então, como eu falei de início, eu seria bastante direto, tão somente para demonstrar e como o CARF vem entendendo, não só essa turma, mas outras turmas também nesse sentido, e por essa razão pede-se aqui o provimento total do recurso voluntário para fim de compensar, a homologar as compensações feitas na PET como em discussão. Obrigado. Obrigado, doutor. Doutora Luciana. No caso aqui, presidente, como o patrono foi bem direto, então eu vou cingir o ponto do voto aqui, a discussão por ele apresentada. Até porque isso já havia sido objeto de um julgamento que nós fizemos no meio do ano passado, do voto do conselheiro Daniel. Inclusive, eu até anotei aqui esse outro voto mencionado pelo patrono, né, do conselheiro Eduardo, para ver se houve alguma modificação nesse sentido, mas o entendimento que nós havíamos adotado à época realmente era nesse sentido, que a legislação ela não traria essa limitação, né, para que a compensação ela fosse feita dentro do mesmo exercício, principalmente considerando ali que a distribuição e o pagamento o pagamento dos juros, né, com a retenção do IR-fonte e a sucessiva distribuição aos sócios, ela teria ocorrido em 2003, que é fato não questionado nos autos. O ponto que eu coloco aqui para discussão, que inclusive já tinha sido um alerta
da DRJ na ocasião é que, em se tratando de pedido de compensação de pagamento para extinção de pagamento de IR-fonte, ele teria que ter sido dado, a princípio, em janeiro, né, que seria o primeiro mês subsequente à incidência do fato. Então, ele teria que ser declarado e pago no dia 7 de janeiro de 2014, né, considerando que o contribuinte ele acabou entregando a declaração em 18 de fevereiro de 2014, né, ou seja, em momento posterior ao próprio vencimento do débito ao qual ele pretendia extinguir pela compensação. Então, aqui o ponto-chave do voto seria em relação especificamente em relação a essa questão das datas, né? Então, por esse motivo, a princípio estaria negando o provimento ao recurso, né, afastando as questões de limitação temporal, como postas pelo patrono, né, no sentido de que realmente a legislação, a interpretação da legislação, ela realmente sofreu uma evolução, e que essa limitação para que fosse feito no mesmo exercício, realmente ela não tem sido mais aplicada, né, conforme exarado pela DRJ. Contudo, ela haveria essa questão, subsistiria essa questão da entrega da declaração, né, do pedido de compensação, até a data do vencimento do débito ao qual se pretendia compensar. Como fundamentação aqui, eu apresento a redação do próprio artigo 9º, né, excluindo essa questão da limitação temporal, para que isso fosse realizado dentro do mesmo exercício, como bem colocado pelo patrono. Cito aqui também que as instruções normativas, elas representariam seriam instrumentos de interpretação, como levantado até pelo próprio patrono no seu recurso voluntário, na primeira parte do recurso, né, que ele até faz essa conjugação de interpretação das INs de maneira conforme, restando apenas esse ponto que eu apresentei para vocês, né, do fato dele não ter cumprido ali com a obrigação do recolhimento do IR-fonte até o 3º dia útil da semana subsequente à ocorrência dos fatos geradores, né, conforme determinado ali pelo artigo 865 do RIR. Então, em específico, por essa razão, eu estou negando provimento ao recurso. O contribuinte, ele apresenta um pedido subsidiário para que, caso não haja a homologação do crédito, esse crédito possa ser reconhecido, né, a fim de que ele venha a aproveitar isso no momento subsequente. Aqui eu apresento como fundamento do voto, né, a impossibilidade que nós teríamos a princípio de estar reconhecendo apenas esse crédito e deixando ele em aberto, né, a impossibilidade desse reconhecimento de ofício em razão do crédito. Então é esse o voto, presidente. Obrigado, doutora Luciana. Obrigado, doutora Luciana. Bom, está aberta a discussão. Doutor Daniel. Presidente, só fazer um esclarecimento, porque tem um voto meu citado, que é um caso bem parecido, e o patrono aí citou um precedente do Eduardo, só para não tirar de contexto. Na verdade, o precedente do Eduardo é exatamente igual ao meu caso, né? O que se discute é porque a legislação, ela fala, tem uma incongruência na legislação, ao meu ver, porque em um momento ela fala ano calendário, tá? E no parágrafo 2º, ela fala em período de apuração, tá? Na parte negativa, ela diz aqui que só pegar aqui o texto aqui da legislação, enfim, não estou achando, mas a jurisprudência do CARF sempre foi no sentido de que você tinha que fazer essa compensação dentro do próprio ano calendário. O que é que tem evoluído de algumas discussões aqui na jurisprudência? Que a gente sabe que o JCP normalmente ele é distribuído e deliberado no final do ano, normalmente no último dia 30, dia 31
do ano, tá? E fica inviável você exigir que ele faça compensação ainda no mesmo dia. E mais do que isso, o IR-fonte ele é devido até o terceiro dia útil da semana subsequente do fato gerador, que é a deliberação do JCP. Então, o entendimento que tem sendo adotado pelo CAF, e essa turma tem esses dois precedentes, o meu e o Eduardo, é no sentido de permitir que essa PRDComp ela seja feita até a data do vencimento do IR-fonte devido. Não, assim, liberar o lapso temporal indeterminadamente. Até porque a JCP é uma opção fiscal. Quanto a gente pode remunerar para o JCP, por distribuição de dividendos, pode não distribuir lucros, enfim. E tudo isso tem um regramento próprio. A ideia de você permitir essa compensação é facilitar o contribuinte. É uma faculdade dada ao contribuinte para evitar, para facilitar o fluxo de caixa, para evitar que ele pague, depois pague de novo e tenha que pedir restituição. Se ele não fizer isso, vai levar para o final do exercício, tá? E vai apropriar no saldo negativo na sistemática normal. Então, é uma sistemática de exceção, né? Então, como sendo uma sistemática de exceção, a gente tem que tratar com exceção. Agora, esse entendimento anterior de que tinha que ser feito, que é o entendimento que a DRJ adotou aqui, tem que ser feito no mesmo ano calendário. Não concordo, acho que tem que ser feito até, pelo menos, o vencimento do tributo, senão você estaria aqui alterando a data de vencimento do IR-fonte nesse caso específico. Agora, é uma preocupação de fato, porque o crédito existe, né? A compensação a gente não pode homologar porque não foi feita na regra adequada. Agora que o crédito existe para a empresa, isso existe. Então, realmente essa preocupação que a Luciana levantou, ela é relevante, mas a gente tem que debater se tem alguma solução para isso. De repente, deixar claro que porque é um PRDComp, né, que o crédito existe, mas que a compensação não pode ser homologada porque não foi feita no prazo indicado pela legislação, enfim. Seriam essas observações. Ok. Pela ordem, doutor Eduardo. Seria mais ou menos nessa linha. Eu resgatei aqui o processo que foi citado, o mais recente, é de janeiro da Porto Seguro. No caso, a PRDComp foi entregue no dia 4 de janeiro de 2006 e se referia à compensação do período de dezembro de 2005, e o que foi considerado foi exatamente isso que o Daniel salientou. E o vencimento é dia 7, sempre, que é o terceiro dia útil do mês, então 7 de janeiro. O que foi considerado, né, no acordo citado pelo patrono foi exatamente isso, foi que estava dentro do prazo, então a natureza ainda era uma compensação do ano de 2005 e não 2006. Foi uma questão meramente operacional ter sido entregue dia 4 de janeiro. Doutor Camerano, queria falar? Não, senhor. Ah, tá. Mais alguma observação? Doutor Carlos André. Bom, indo ao encontro dessa discussão, veja, eu sempre insisto, né? Quando você tem um PRDComp, você tem duas normas jurídicas. A norma jurídica do crédito e a norma jurídica da homologação, né? Quer dizer, se a homologação ela tem esse limite temporal para ser feito, você tem a discussão da norma jurídica do crédito, né? A questão aqui é saber se você tem um crédito de IR-fonte, que poderia ter sido usado, né, para IR-fonte do juros sobre capital próprio pago, né, no mesmo ano, ou a outra utilização possível é trazer para apuração do lucro real no ajuste anual, né? Qual foi o resultado? Tem uma DIPJ aqui nesse processo ou não? Porque, veja, para eu dizer que o crédito existe depois do final do ano, ele tem que ser um crédito que efetivamente tenha liquidez e certeza para que ele possa ser usado como um crédito para uma outra compensação, que é o pedido subsidiário da contribuinte, se eu entendi de forma correta, né? Sim, é isso, Carlos. E só que na DPJ ela aponta o crédito mais
segmento do pedido de compensação. Eu estou passando aqui o volume, ainda não... tem aqui, ó. Tem a DPJ 2004. Que seria para ver se ele não usou esse R-fonte na apuração, né? Se não usou na apuração, se não constituiu saldo negativo, né? O que aconteceu com esse... Congelou, senhor presidente? Não. Não. Não? Não, pensei que está muito parado, achei que... Mas eu acho que no voto basta dizer que é passível de utilizá-lo como saldo negativo. E lá... Se há liquidez e certeza desse crédito, né? Não vamos entrar em detalhe nisso aí. Apenas dizer, se o crédito existe, ele é passível de aproveitamento como saldo negativo. Doutor Camerano. Isso seria não foi usado, né? Doutor Camerano. Senhor presidente, eu acho que nós estamos antecipando uma discussão que ela tem que ser dirigida inicialmente, se a compensação deveria ser ou não homologada, discutir, para depois, superado esse obstáculo, entrarmos na discussão do crédito. Eu entendo o imposto de renda na fonte do beneficiário, pessoa jurídica, no caso aqui que é lucro real trimestral, essa receita ela é uma receita financeira, ela vai ser levada para apuração, no caso é o quarto trimestre de 2003, ela vai ser levada para a tributação, para a apuração do imposto devido no quarto trimestre. O contribuinte ele tem a opção, a lei faculta a opção dele, para compensar esse imposto na fonte, né, que ele vai pagar a título também de juros de capital próprio, que ele compensa aquele imposto que foi retido. É somente nessa hipótese que ele pode fazer essa compensação. Imposto de renda fonte com imposto de renda fonte, a mesma remuneração. Se ele não levou para o saldo negativo, se ele não levou na apuração, né, ele optou por fazer essa compensação, a lei, para mim, ela é muito clara. Porque tudo tem que ser feito no período da retenção. Essa compensação tem que ser feita no período da retenção, porque é nesse período que se apura as receitas e despesas. Ela não pode ser utilizada em outro período. Por isso que tem que ser feito no período da apuração. No caso, tem que ser feito, então, no quarto trimestre de 2003. E aí, essa questão de deliberação, ela tem que ser relativizada. Ele contabiliza a obrigação de pagar os juros, posteriormente ele faz a deliberação, porque ele tem essa possibilidade de compensar, se a lei faculta ele compensa, mas no trimestre de 2003, no quarto trimestre, no caso aqui. A questão do crédito, eu acho que não é objeto de comentário aqui ou de apreciação por parte desse julgamento, porque eu entendo que esse crédito, pseudo-crédito, ele só pode ser compensado com o imposto na fonte. Isso vai virar um crédito se ele for jogar lá na apuração do imposto devido para um eventual saldo negativo. Eu talvez tivesse que fazer uma declaração retificadora do imposto de renda da pessoa jurídica. Mas eu acho que analisar crédito aqui, eu confesso que eu não vejo uma justificativa, não, senhor. Certo, é isso mesmo. Muito bem.
Mais alguma consideração, gente? A gente pode partir para a votação? Só nessa linha de investigação aí do Carlos André, você viu na DPJ alguma utilização desse R-Fonte? Que eu olhei todos os meses aqui, não vi, ele não foi utilizado. Esses 207 mil não foi utilizado em nenhum dos meses de 2004. Então, provavelmente, realmente ele ficou solto aí. Doutor Carlos André. Bom, é mais ou menos isso, né? Quer dizer, o contribuinte, na verdade, ele apurou um prejuízo fiscal no período, né? Então, e eu não consegui ainda olhar todos os meses ali, que eu teria que olhar as estimativas, ver se não houve o aproveitamento nas estimativas, né? Na apuração anual não houve aproveitamento, porque deu prejuízo fiscal, né? Eu só achei aqui a parte da demonstração do resultado do ajuste anual. Ainda não consegui encontrar aqui Você achou qual é Daniel, você já olhou as estimativas? Já olhei as estimativas aqui mês a mês, não teve utilização. Mas vocês não vão achar essa apuração do fonte lá na DPJ, porque aí são excludentes, ou eu compenso ou eu jogo para o... Não, mas é isso, o que o Carlos estava levantando é o seguinte: para aferir se de fato tem crédito, o crédito que foi compensado aqui, eventualmente ele não pode ter entrado na compensação, senão a gente estaria reconhecendo dois créditos, ele teria usado lá no final do exercício, evidente que ele não pedindo aqui. Não é o caso, o que eu entendi foi que por cautela precisa verificar se de fato ele só seguiu na linha de tentar compensar. E se ele seguiu na linha só de tentar compensar, e essa compensação não for homologada, esses 207 mil que ele pagou, que é um crédito, ele ficou solto aí. Né? Então seria um crédito. Um saldo negativo. Um saldo negativo, exatamente. Até porque ele tem prejuízo fiscal. Mas eu olhei aqui todos os meses de estimativa, Carlos, eu não vi abatimento. Mas eu não consegui achar as estimativas ainda. Está aqui, ó. Está na página 8 da DIPJ. Eu abri a DIPJ. Tá, e onde está a DIPJ? Que eu abri o no último documento, foi juntado pelo contribuinte numa petição. Aqui embaixo, tá. É que eu tinha aberto o volume 1, estava procurando onde é que estava. Não, no volume 1 ele só fez o apontamento da utilização do fonte. Ele só junta uma folha da IPJ. O restante está junto posteriormente. Você tem a partir da página 7 aí, a ficha 11, tem mês a mês aí. E no exercício ele teve um prejuízo de 64 mil. O ajuste anual já estava lá em cima, né? E a fonte está todo zerado, mês a mês. Pois é, mas só uma menção de que esse crédito deveria ser aproveitado como saldo negativo do período, eu acho que é suficiente, eu acho que não precisa de mais nada, e deixa o voto da doutora Luciana como está. É isso mesmo. Bota na fundamentação ali, né? No final. Mas dessa aí... forma vai dar prescrição. Não. Não vai? Não. Não há prazo prescricional para o uso do crédito para compensação. Há prazo para a formalização do crédito a partir do fato tirador. E a retificação assim, né? E a retificação da DPJ, né? A gente está falando aqui de 2004. Ele não vai conseguir retificar essa DPJ. Creio que não vai. Mas eu estou falando simplesmente, se a gente falar que isso deveria ser usado como saldo negativo, vai ser reconhecido esse crédito lá embaixo? Não. Ele não vai conseguir retificar a DPJ. Eu também entendo que a gente não pode colocar, assim, porque isso aí teria até uma questão de procedência parcial ao pedido dele, porque ele faz esse pedido subsidiário. Então, se a gente reconhecer
né, que isso pode ser jogado como saldo negativo aqui, eu não sei, primeiro eu entendo que a gente não poderia fazer esse tipo de análise como já observado pelo Camerano, né, no muito a gente poderia mencionar, falando, não, realmente não houve homologação, pode ser que subsista o crédito, né, o que a princípio ficou demonstrado por ele. Se ele entrasse só com o pé aqui, relatora, se ele entrar só com o pé desse crédito, a gente iria reconhecer o crédito, ponto. Então, assim, é um PER-DECOMP, como o Cato falou, tem duas normas jurídicas. Para reconhecer o PER, eu tenho que analisar a certeza e liquidez, por isso que a preocupação dele para ver se na DIPJ foi usado ou não. Quais são as duas formas dele usar? Na compensação ou ao final do período. Ele não fez, certo? Então, o crédito efetivamente existe. Então, seria no sentido, reconhece ter a certeza e a liquidez do crédito, o crédito existe, mas ele não pode ser usado para compensação do débito indicado por ter descumprido a norma, porque assim ele não vai ter como retificar essas DIPJs. E assim, e se ele fosse retificar na época, seria uma atitude inconsistente com a tese de defesa dele. Ele defende que tem direito a essa compensação em qualquer momento, entendeu? Doutor Nelson. Presidente, eu procuro sempre o aspecto prático disso. Ele não pode usar o IR-fonte aqui nesta DECOMP, ele pode usar como saldo negativo. A gente poderia aproveitar todo esse processo e ele teria que pagar a diferença, porque o crédito dele passa a ser corrigido a partir de janeiro e não do lado do pagamento, né? Tem os acréscimos aí, não vai coincidir o valor do débito e do crédito, o crédito será menor. Olha, gente... Mas essa compensação é vedada, né? Esse que é o ponto. Não, mas é como saldo negativo. Por favor, a palavra. Eu sinceramente, em que pese a gente está tentando, né, achar uma solução para que o contribuinte seja minimamente prejudicado, a vida é feita de opções. O contribuinte fez uma opção lá atrás que se mostrou ineficaz, pelo que a gente está entendendo aqui, tá? Do que eu estou falando? Da compensação. Ele poderia ter utilizado esse valor que foi retido a título de imposto de renda na apuração do saldo negativo do período. Não fez, optou pela compensação. Fez essa compensação de forma equivocada, fora dos prazos. Ou seja, ele fez a opção, tá? Então, eu vou na mesma linha do conselheiro Camerano. Eu acho que, infelizmente, aqui a gente não tem o que fazer. Tá? Eu não tenho como reconhecer um crédito aqui e dizer, ele pode ser utilizado para isso ou para aquilo. Não. Se eu não estou admitindo a compensação, ele só poderia ser utilizado para compor o saldo negativo. E isso já passou. Já era. No meu entendimento, utilizar como saldo negativo já era. Tá? Então eu vou na mesma linha do conselheiro Camerano, tá? Não sei se a gente vai ficar aqui discutindo e chegar a uma conclusão, tá? Essa é a minha opinião. Não se tem como reconhecer o crédito aqui, porque não está amparado em nenhum documento legítimo, não está amparado em declaração de imposto de renda, não está amparado em nada. Simplesmente não tem como analisar nada a respeito de crédito. É uma compensação específica. Isso. Nós não estamos falando de crédito. Isso. E não existe crédito aqui, não existe saldo negativo. Concordo, Camerano, perfeitamente. Inclusive, a DRJ ela faz essa observação, Camerano, no sentido de que se houvesse esse reconhecimento, né, da existência de saldo negativo, a decisão ela implicaria até em uma retificação. Com certeza. Da PER-DECOMP que ele apresentou e que a autoridade não teria realmente competência para fazer essa retificação, né, nessa linha de que uma vez ele fazendo a opção pela utilização da compensação, você dizer, não, realmente ele não conseguiu compensar, colocamos como saldo negativo. Isso aí implicaria em uma retificação de ofício. Só para fazer essa observação que a DRJ havia enfrentado o documento. Só levantando um ponto aqui de argumentação, entendo a lógica
do presidente do Camerano nesse sentido, e tem uma lógica de fato. Agora, sim, a gente não pode perder de vista que o contribuinte teve uma interpretação da norma. E como diz nosso conselheiro Camerano, o Brasil não é país para amador, né? Ele tem uma interpretação da norma, adotou essa interpretação da norma, apresentou uma DECOMP em fevereiro de 2004. A gente está aqui em agosto de 2020 analisando esse PER-DECOMP para não homologar. E aí você fala, eu não homologo depois de 14 anos e agora já passou 5 anos para você retificar sua DIPJ, seu crédito que existe, que é certinho, que é líquido e é certo, de 207 mil você perdeu. Esse que é o ponto. Se o PER-DECOMP fosse rápido, se ele tivesse a oportunidade de retificar dentro do prazo, mas o fato é que isso não aconteceu aqui, né? E na verdade não acontece na grande maioria das vezes, quando não é aquela análise de despacho eletrônico, né? Ok. Sim, eu concordo com tudo isso que você está dizendo, Daniel. Tanto que ao final do voto eu até fiz essa observação. Eu falei, a princípio eu não vejo, né, a possibilidade da gente estar reconhecendo esse saldo negativo aqui, né? Ok, doutor Eduardo. Ninguém consegue encontrar um fundamento legal para que a gente possa fazer isso, embora, né, tenha todo esse critério aí de aplicação de alguma coisa que seja justa em razão do histórico do processo. Veja bem. Doutor Camerano, doutor Eduardo estava na desculpa, só um minutinho. Doutor Eduardo. Só uma perguntinha rápida, relatora. Nos autos tem a apuração do ano calendário? Se por acaso, eventualmente, esse crédito não foi já incluído ou não no saldo negativo posteriormente à compensação? Não, tem a DIPJ completa e, pelo que eu vi, o caso André viu, esse crédito ele não foi usado lá e ele deu prejuízo no ano, inclusive. Entendi. Então, a priori, não teria sido utilizado esse crédito já posteriormente ao problema com a compensação. Na verdade, se ele tivesse usado, ele ia ter 270 mil de prejuízo, ele teve 60 mil. Nesses casos, dá, assim, uma dor no coração. Um crédito que a priori é bom, assim, por um lapso temporal tão grande para ser julgado o processo administrativo. Enfim, doutor Camerano. Então, só corroborando aqui, não tem nada a acrescentar de novo. Realmente, doutor Daniel, essa nossa legislação ela é complicada em determinadas situações, mas eu vejo com muita clareza o que aconteceu aqui. Se nós aceitássemos isso aqui que foi feito, estaríamos abrindo uma exceção muito perigosa. Amanhã aparece aqui uma DECOMP transmitida lá em dezembro do ano seguinte, ao ano da retenção, e qual é a diferença? Nenhuma. Então, a lei é muito clara, eu compenso no período da retenção, eu não posso fugir disso, é uma receita que está sendo tributada no 4º trimestre, tudo que é vinculado a essa receita tem que ser alocada nesse 4º trimestre, então eu tenho que alocar a despesa do juro ali, a receita financeira que eu recebi dos juros, e a retenção na fonte, eu tenho que alocar nesse 4º trimestre, então eu tenho que fazer todo o trabalho nesse sentido no ano da retenção. Não foi o caso que nós vimos aqui, porque ela foi transmitida lá em fevereiro. Não há como. Eu sinceramente, eu lamento muito, bem articulado o voto do patrono, mas eu, sinceramente, eu não vejo alternativa aqui que não seja acompanhar a voto da relatora, presidente. Doutor Nelson, e depois a gente encerra, tá? Doutor Nelson. Presidente, eu tenho como princípio, nesses casos, superar esse formalismo. Ele pediu IR-fonte, mas na época que ele pediu, ele já não poderia mais pedir o aproveitamento do IR-fonte, mas sim o aproveitamento de saldo negativo. Ele fez uma indicação errônea do crédito. Deveria ser saldo negativo, né? Eu entendo que poderia ser superado. No meu caso, eu entendo que poderia ser superado esse formalismo e entender isso como saldo negativo. Compensar, vamos dizer, dar provimento parcial e a DRJ vai, vamos dizer, a unidade de origem da Receita Federal vai cobrar a diferença. Tem uma diferença aí, né?
se supera esse formalismo, entende-se como foi pedido saldo negativo, né? E a diferença é que seja cobrada, recebe uma notificação para cobrar esse acréscimo que está faltando de crédito, porque ele não é corrigido desde lá do início, mas a partir de janeiro só, né? Esse é o meu entendimento. Muito bem. Vamos então partir para a votação. Doutor Cameran, o voto é por negar provimento ao recurso. Exatamente, senhor presidente. Eu acompanho o voto da relatora. Eu não tenho que manifestar aqui sobre um eventual crédito, se vai ser utilizado, se vai ter que voltar para saldo negativo. Não é o que está em discussão aqui, senhor presidente. Essa questão, para mim, não pode se discutir no âmbito desse processo aqui. Doutor Daniel. Presidente, eu tenho um ponto de vista um pouquinho diferente. Eu acho que a gente está analisando aqui um PER, que é um pedido de restituição, a seguida de uma DECOMP, né? Então, nada impede que a gente reconheça o crédito previsto no PER e indefira a compensação por outro motivo. A consequência desse indeferimento ele tem, o débito está em aberto, então ele vai ter que pagar multa, vai ter que pagar juros, etc. Isso vai ser exigido adequadamente, mas eu não posso passar por cima do reconhecimento do crédito do PER. Não é um pedido único de homologação, é um pedido de PER e seguido de uma compensação. Então a compensação, não tenho dúvida que ela não possa ser homologada, e não acho que seja o caso de passar por cima disso, porque não foi um erro de fato, que é o que justifica a retificação de ofício. Na verdade, o contribuinte entende que tem direito, tanto que ele defende até agora que ele tem direito a essa compensação da forma que foi feita. Então não seria um erro de fato para se passar por cima. Então eu daria parcial provimento, atendendo ao pedido subsidiário, para reconhecer o crédito pedido no PER, mas não homologar a compensação. Só uma dúvida, Daniel. Oi, Foi reconhecer o crédito como saldo negativo ou como crédito de fonte? Aí que tá. Como saldo negativo, né? Então você não tem como saber o saldo negativo, você não tem documento nenhum que formalize. Eu tenho a DIPJ dele mostrando que esse valor iria todo para saldo negativo, ele teve prejuízo. Pessoal, mas ele não está formalizado em lugar nenhum. Senhores, na DIPJ dele. Senhores, nós estamos em regime de votação já. Por favor. Ok, desculpa. Doutor Carlos. Presidente, eu fiquei realmente com uma situação muito difícil aqui, né? Mas até o voto do Daniel acabou me ajudando. Quer dizer, que se fosse um erro de fato, né? Se fosse um erro de fato, nós temos inúmeros julgados aqui em que se reconhece o erro de fato e se passa por cima desse erro de fato para analisar diretamente o crédito. Mas não é o caso, né? Então, eu infelizmente, eu acho que aqui a gente não tem como analisar originalmente esse crédito, porque o crédito é um crédito de saldo negativo, né? Mas realmente, como apontou o Camerano, o único elemento de prova que eu tenho aqui é só a DIPJ. Então, na DIPJ não há essa apreciação, então não me daria sequer liquidez e certeza que a gente exige nos processos em que há a argumentação de erro de fato. Não há DARF no processo? Não, mas não tem aplicabilidade, que é o que a gente exige sempre quando vai discutir erro de fato em relação a saldo negativo. Né? Essa posição da turma já é assentada muito a minha colocação é a seguinte, não há... Desculpa, Nelson, só completar o meu voto. Então, com essas considerações, eu vou acompanhar o voto da relatora, mas pelas conclusões. Só um momento.
Doutor Nelson. Nelson? Sim. Presidente. Nós estamos em votação, tá, Nelson? Estamos em votação já. Perfeito. Eu voto para dar parcial provimento para aproveitar como saldo negativo o crédito. No mesmo sentido do conselheiro Daniel? Não sei, o Daniel, o voto dele é confuso, né? Eu entendi a mesma coisa, tá, Nelson? Entendi a mesma coisa que você está colocando. Talvez você não tenha entendido, Nelson. Mas vamos lá. O que eu estou dizendo, eu não estou usando aqui, mas eu estou reconhecendo como crédito saldo negativo. Vamos lá. Doutora Letícia. Eu voto com o conselheiro Daniel, com a divergência. Doutor Eduardo. Olha, presidente, embora eu reconheça que há, assim, um regramento bem delineado, legal, e que houve erros por parte do contribuinte, eu concordo com a linha de raciocínio do Daniel. Eu acho que nós temos aqui uma perda, e o que mais, assim, me sensibiliza com o argumento é até a própria morosidade do processo. Realmente, a gente ter 16 anos de lapso, 16, 17... acho que já deu 17 anos de laço temporal para analisar isso, é uma coisa assim que, de certa forma, prejudica sobremaneira. Um processo mais célere poderia ter permitido o contribuinte a corrigir a DIPJ, usar saldo negativo. Então eu vou acompanhar a divergência e, assim, só para tentar mais ou menos sugerir uma unificação, já que parece que houve alguma dúvida. Talvez fosse o caso, me corrija, Daniel, se eu estiver entendendo errado, de ser um parcial provimento para que a DRF faça a apuração do ano calendário e permita o uso de eventual saldo negativo superveniente. Acho que seria essa, mais ou menos, a proposta? Pode ser, não me oponho a essa proposta, não. Então é assim que eu voto, presidente. Muito bem. Eu vou votar com a relatora, muito pelas considerações já feitas pelo conselheiro Camerano e pelo conselheiro Carlos André. Tá? Eu não vejo uma solução boa para esse caso. Entendeu? Daniel tocou num ponto, não foi Daniel, o Carlos André tocou num ponto que nos engessa. Tá? Não ocorreu um erro de fato aqui, que pudesse fazer com que a gente transmudasse aqui a DECOMP, passasse de um pedido de restituição de imposto de renda retida na fonte sobre juros sobre capital próprio, para compensar com débito qualquer que seja, né? Não dá para eu transmudar isso e dizer que agora é saldo negativo. Não foi isso que o contribuinte pediu, tá? Não foi. O que ele pediu foi outra coisa, tá? E foi até o final na sua linha de defesa, né? Da mesma forma, tá? Então não vejo como. Por isso eu voto com a relatora, tá? Nesse caso nós temos, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Daniel, Nelson, Letícia e Eduardo, que davam parcial provimento para que os autos retornassem à unidade de origem e para que fosse verificada a liquidez e certeza do crédito. Tá ok? Como saldo negativo. Como saldo negativo. Tá? Pegou, doutor? Doutor Jean? Sim, compreendi, presidente. Obrigado. Então tá bom. Encerrado o julgamento do item 57, então. Doutor, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Tchau. Até logo, viu? Meus caros, é um caso complicado. Pronto, demora 18 anos para julgar esse negócio, agora pegadinha do malandro, você se deu mal. Eu não tive a razão nesse ponto, Daniel. Agora, é um nó que você não tem como sair.
Entendeu? É uma compensação muito específica, né? Como o Camerano falou, você pega aquele imposto que foi retido, né, e pode aproveitá-lo para utilizá-lo como pagamento naquele imposto que você está pagando. No caso do imposto de renda na fonte sobre juros de capital próprio, né? E ainda se exige que se faça decomp para fazer isso, né? Antigamente, se não me engano, muito antigamente, podia fazer na própria contabilidade. Na própria escrita. Na própria escrita, né? Eu peguei um processo desse aí. Depois passou-se a se exigir a formalização da decomp. Quer dizer, eu, sinceramente, com todo respeito, não vejo como transformar uma decomp onde ele pede uma compensação com o próprio imposto que ele vai reter, de um juro que ele vai pagar, com um saldo negativo. Foi a opção que ele teve. Ele teve essa opção. Tomou um caminho e usou esse caminho de forma errada. Caso típico que ele teria que ter feito o seguinte: diante do despacho decisório, ele tinha que ter desistido e falado assim, não, então tá, eu faço o encontro de contas como saldo negativo. Isso. Eu tenho prejuízo, eu não usei, eu peço como saldo negativo, né? O saldo negativo é corrigido de janeiro desde lá, o vencimento do fonte que ele tinha que pagar era em janeiro ainda, né? Quer dizer, ele ia ter que pagar ali a diferença de multa de mora só, que né? Tinha correção de um lado, correção do outro, e ele tinha que ter feito isso, ele apostou no contencioso. Exatamente. Isso me chama atenção. Da mesma forma que muitas vezes a fiscalização aposta também. Eu sinto muita pena de não haver no processo administrativo a possibilidade, por exemplo, da unidade da Receita, diante de uma decisão negativa da DRJ, desistir do processo. Entendeu? Abrir mão do recurso de ofício da DRJ. Fala assim, está errado. Porque, às vezes, inclusive, você perde a chance de lançar o certo. Ou, minimamente, de deixar correr um processo que você sabe que é inútil. O que me chama a atenção é que essa situação me pareceu tão simples, até porque a decomp é de fevereiro, é de logo depois, não é nem que passou um tempo. Provavelmente ele errou a data de vencimento, Eduardo. Pois é, mas eu digo assim, o IR Fonte tem uma data de vencimento específica. Ele fez no prazo do vencimento normal. O que me chama a atenção é o seguinte: a autoridade fiscal normalmente orienta esse tipo de coisa. Assim, será que ninguém na DRF olhou e falou, amigo, esquece essa decomp, faz saldo negativo direto e você resolve o problema muito mais fácil? Porque o próprio despacho decisório demorou muito, né? Pois é, isso da onde que é essa empresa? Deve ser São Paulo. Aí tu estás pedindo demais. Entendeu? Não faço ideia, presidente. São milhares de decomps que entram lá no sistema. Não tem como. São milhares de decomps. A quantidade de litígio que envolve aí essa questão de decomp, ela é ínfima em relação ao total que é homologado. Muito pouco vem para o contencioso. A maioria passa. São milhares de decomp. Uhum. É um despacho sumário. A decomp tem que ser não pode ter muitos desdobramentos, não. O crédito tem que ser líquido certo. Realmente, mas é complicado a legislação mesmo. Hein? A intimação, só para você ver, para aumentar o drama, a intimação do despacho decisório, certo? Quando foi feita, já tinha passado 5 anos para ele retificar. Mas é uma tristeza, bicho. Ele já não podia retificar quando ele tomou conhecimento disso, entendeu? Mas vamos lá, vida que segue. Vida que segue. Não dá pra gente resolver os problemas do mundo, como diz outro, né? Enfim. Bom, gente, então voltamos então à ordem da pauta, tá? Passemos então à apreciação do item 52, conselheiro Nelson, recorrente Contel Instalações e Serviços Limitado. Presidente, então, auto de infração do IR Fonte.
Agora tem crédito tributário, porque a gente só está julgando a exclusão do simples e compensação, né? Acabou a molezinha, né? Acabou. Trata-se de recurso voluntário em face do acordo da 8ª turma da DRJ de São Paulo, São Paulo 1, que ao julgar a impugnação improcedente manteve o lançamento fiscal. Quanto aos fatos aqui, depois a gente vai lá para o voto. Em 2 de junho, 2/6 de 2011, a fiscalização da DRF Salvador lavrou auto de infração do IR-Fonte quanto aos fatos geradores dos anos calendário 2007 e 2008, ao imputar a seguinte infração, com multa de 75%. Imposto de renda na fonte sobre trabalho assalariado, aquele Código de Receita 0561. Falta de recolhimento do imposto de renda na fonte sobre trabalho assalariado. Aqui tem um rol de débitos, né? Do ano calendário 2007 e 2008. Praticamente todos os meses desses 2 anos. Ele declarou esses débitos em DIRF. Declarou em DIRF, mas não declarou em DCTF. Né? Eles não estavam constituídos, esses débitos. Então, nesse caso, justifica-se o lançamento de auto de infração para constituir o crédito tributário. Né? A fiscalização ela teve muitas idas e vindas. A fiscalização intimava o contribuinte, não encontrava o contribuinte, o AR retornava, e aí o início de fiscalização se deu por verificações obrigatórias, né? Mas o início, então, do procedimento, ele começou via a publicação no Diário Oficial de edital. Nos dias 28 e 29 de março, né, do ano da fiscalização aqui. Então, nesse período aí, a partir dessa intimação do Diário Oficial, ele perdeu a espontaneidade, né? Perdeu a espontaneidade para efeito de exclusão de infração à legislação tributária quanto aos fatos objeto da fiscalização, né? Essa fiscalização ela não tem um termo de início, porque é verificações obrigatórias, é uma intimação, né? Então, aqui no meu voto, no meu relatório, tenho duas planilhas em que o total do débito do IR-Fonte do ano calendário 2007 é R$ 44.489,99. E no ano calendário 2008, exercício 2009, o IR-Fonte R$ 38.139,24. Então, esses são os valores, né? O auto-infração, lavrado com multa de ofício e juros de mora, ele importou montante, né? R$ 172.894,12. A contribuinte tomou ciência e impugnou esse lançamento, e ela objetou, ela apresentou DECOMPs, declarações de compensação já efetuadas no período objeto já durante o curso da fiscalização e até após a ciência após a lavratura do auto-infração. Quer dizer, nesse período ela não tinha mais espontaneidade para apresentar DECOMP, né? E o argumento dela é este, né? Olha, eu apresentei as DECOMPs, só que essas declarações de compensação que ela apresentou é apenas do valor principal, né? Não tem o valor da multa e do juros de mora, só do valor aquele do imposto puro lá, né? Então,
a DRJ manteve o lançamento, porque considerou que as DECOMPs foram apresentadas já no curso da fiscalização. Ele perdeu a espontaneidade para apresentar essas DECOMPs. Elas não têm efeito para serem objetadas, não obstaculizam o lançamento fiscal com a multa de ofício. Elas não têm efeito para elidir o auto-infração, né? E também a DRJ entrou num outro detalhe, para outro fundamento ainda. O artigo 47 da Lei 9.420, aquele período da graça lá, 20 dias. Também ele não atendeu esse período. Ele apresentou as DECOMPs além desse período. Então, não se aplica nem o artigo 20 da 9.430 e nem se aplica o artigo 138 do CTN, porque ele perdeu a espontaneidade em relação a essas DECOMPs. Então, são esses os fatos. No meu voto, eu conheço do recurso, preencho os pressupostos de admissibilidade, eu coloquei aqui no início do meu voto essa via sacra, essa dificuldade que o fisco teve da ciência do início da fiscalização ao contribuinte, né? Aí nos termos lavrados e documentos recebidos. Então, esse início de fiscalização teve que ser por publicação no Diário Oficial, a intimação do contribuinte, né? Depois, tudo se acomodou e o contribuinte passou até o diálogo com o fisco. Então, as duas questões que leva aqui. O contribuinte alega que as DECOMPs seriam válidas, né? Que ele apresentou no tempo certo. Mas data vênia ele não apresentou no tempo hábil, né? Ele já perderam a espontaneidade e também não se aplica aquele período da graça lá de 20 dias da lei do artigo 47 da lei 9.430. Então essas DECOMPs, para efeito aqui do lançamento fiscal, elas são inócuas, elas são imprestáveis, elas não elidem o lançamento, né? Elas não interferem no lançamento. O CARF, inclusive, também tem uma súmula em que a apresentação de declaração depois de iniciado o procedimento fiscal não pode ser obstaculizado em relação ao lançamento fiscal, em face da perda da espontaneidade. Aqui não é a apresentação de uma DIPJ, mas é a apresentação das declarações de compensação, né? Então, eu não vou ler meu voto, porque as duas questões que eu enfrentei foram essas, que as mesmas da DRJ, né? Essas DECOMPs não podem ser obstadas em relação ao direito do fisco de lavrar a auto-infração, né? E por isso eu estou mantendo, porque o primeiro ato de ofício da fiscalização é aquela intimação, e foi para o Diário Oficial, porque são 2 anos calendários, cada ano calendário teve uma intimação específica, uma dia 29 de março e a outra 28 de março, né? E ele apresentou essas DECOMPs mais à frente, né? E o próprio decreto 7235, ele diz, olha, o artigo 7º, 1, que o início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação a atos anteriores, e independentemente de intimação dos demais envolvidos nas infrações verificadas. Então, o primeiro ato de ofício, escrito por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu proposto, né? Então, o que ele objeta é apenas essas DECOMPs, que elas, inclusive, só se referem ao principal do imposto. Ele não acrescentou a multa, né, 75%, e nem os juros de mora.
Eu aqui trago o precedente do CARF, dessa não aplicação aí do período da graça, que tinha que fazer nos 20 dias após o início da fiscalização, e também não se aplica o artigo 138. Então, as DECOMP são inócuas para efeito aqui do processo de lançamento do crédito tributário. Então, por tudo que foi exposto, deve ser mantida a decisão recorrida e voto para negar provimento ao recurso voluntário. Muito bem, doutor Nelson. Alguma consideração a fazer, senhores? Doutor Camerano, seu voto. Doutor Nelson, apenas uma pequena correção aqui na folha 5 do teu voto. Sim. É que você coloca ali no item 3 que o débito de ano calendário 2007 perfaz 484.489, na realidade é 44.489, conforme tabela abaixo. Verdade, eu constatei esse erro, mas eu não queria era substituir o arquivo lá. Foi só um lembrete só. Tá, valeu, obrigado. Acompanha o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Presidente, eu vou acompanhar pelas conclusões. No recurso voluntário, ele não questiona nada do débito. Na verdade, está confessado já a existência do débito. Lógico que o lançamento ele tem que seguir, porque tem que constituir a multa, né, para ser exigida. Eu só não concordo com o fundamento que foi trazido, que essas DECOMP são inócuas, porque fica parecendo que a DECOMP não tem validade nenhuma. A DECOMP vai ter validade só na lá. O que ele não quer é ser cobrado 2 vezes. Essa que está a preocupação no recurso voluntário dele. Você vai me cobrar aqui 100% do crédito, antes de analisar a DECOMP, em que eu já confessei e já estou compensando esse crédito lá. Então, acho que a DECOMP vai ter algum efeito, não para extinguir o crédito tributário como um todo, porque não foi tempestiva, como muito bem alertou o relator. Mas aí, só por conta dessa conclusão dele, eu vou pelas conclusões. Ok. Doutor Carlos André. Eu vou com o relator. Doutora Luciana. Relator, presidente. Doutora Letícia. Com relator. Doutor Eduardo. Também, presidente, acompanho o relator. Também acompanho o relator, então temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Daniel Ribeiro Silva. Apenas para fazer uma retificação, naquele processo anterior, também havia votado pelas conclusões o conselheiro Carlos André, né? Só para eu fazer aqui É verdade. o acerto, tá? Bom, passemos então ao item 53 da pauta, também o conselheiro Nelson, recorrente Indústria Metalúrgica Irene. Com a palavra, relator. Não. Esse é meu, presidente. Esse é Daniel. Daniel, perdão. Conselheiro Daniel. O meu é à tarde. Né? É verdade. Perdão. Com a palavra, relator. Só estou abrindo aqui o arquivo. Presidente, eu vou tentar resumir aqui, porque a situação é relativamente simples, tá? De simples eu já estou cheio, Daniel. Não é simples, é a situação que é simples. IR-fonte, incidente sobre pagamentos feitos a pessoas físicas a título de aluguel, anos 2005, 6 e 7. Tá? Constitui-se um crédito tributário de 446 mil. O fiscal, no curso da fiscalização, ele conseguiu os contratos, conseguiu os recibos de aluguel, inclusive a contribuinte contabilizava esse imposto de renda devido, certo? Fazia as retenções, inclusive, emitia as DIFs, só que não fazia o recolhimento do IR-fonte. Tá? Então, o cunho está aí. O fiscal qualificou a multa e agravou. Tá? O contribuinte alega e o recurso é igual à impugnação, então vou citar aqui alguns pontos da defesa, são os principais.
que teria uma dupla cobrança, porque ele agravou a multa nesse lançamento porque ele não apresentou arquivo e também está exigindo a multa pela falta de apresentação de arquivo em outro processo. Tá? Entra muito nessa situação, diz que é excessiva a multa de 225%, traz algumas alegações de nulidade, questiona muito esse agravamento, diz que atendeu a fiscalização, diz que se a infração decorre de eventual não recolhimento de fonte ou não declaração, o que já implica penalidades, não poderia ter aplicação da penalidade de agravamento, afirma que o auto tem como suporte apenas presunções, apesar de que tem a própria contabilidade dele, né? Questiona muito a multa, segue questionando a multa, diz que esses débitos foram objetos de parcelamento e não traz nada, absolutamente prova nenhuma, diz que não aconteceu obstáculo para a administração e por aí vai. A DRJ enfrentou todos essas alegações de cerceamento de defesa, pedido de perícia, etc., tá? Que entendo que foi de forma adequada. Entretanto, afastou a qualificação da multa na DRJ, mantendo a multa agravada. Tá? E essa qualificação não veio em recurso de ofício por conta do valor. Então, hoje o que sobra para a gente é o crédito principal e o agravamento da multa, de 75%. Tá? Deixa eu seguindo aqui. A DRJ diz que o lançamento não foi feito por presunção, mas sim com base em recibos de pagamentos de aluguéis, contratos demonstrativos de aluguel, comprovantes de rendimentos pagos e de retenções, bem como no razão contábil da empresa, que contabilizou grande parte do IR-fonte não recolhido. Desta feita, não tendo a recorrente trazido aos autos nenhuma contestação de mérito que ele disse a ocorrência do fato gerador, a DRJ manteve o lançamento. No mérito mesmo, ele não entrou em nada, só questões preliminares. E aí eu finalizo aqui o relatório. Por sua vez, em que pese ter mantido o agravamento da penalidade por descumprimento das intimações, afastou a aplicação da multa qualificada, por entender que o agente fiscal não comprovou a ocorrência de dolo, fraude ou sonegação, apesar que foi retido e não recolhido. Ademais, ressaltou que o autuante teve acesso a todos os dados necessários para proceder ao lançamento do crédito tributário. De fato, o autuante tinha todo o aparato necessário para fazer o lançamento. Tinha razão contabilizado, tinha os contratos, tinha os recibos de aluguéis, absolutamente tudo. Tá? Ciente da decisão do acordo, o contribuinte interpõe recurso voluntário, que é exatamente cópia da impugnação. E esse é o relatório, presidente. Passo ao voto. Bom, tanto o recurso como a impugnação são basicamente matérias preliminares, alegações de presunções, tudo isso já foi enfrentado. Nesse ponto aqui eu estou aplicando o artigo 57 do RCAF e adotando a decisão da DRJ como minhas razões de decidir. Tá? Cito aí o voto da DRJ na parte que interessa e sigo aí mais na frente na página 17. De fato, perfeita análise da DRJ quando afastou as alegações de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa e pedido de diligência. O procedimento fiscalizatório seguiu todos os trâmites legais, conferindo ao contribuinte a oportunidade de apresentar a documentação requerida pela autoridade fiscal. Os documentos constantes dos autos são provas incontestes da ocorrência dos pagamentos de aluguéis pela recorrente, grande parte, inclusive, contabilizada e constante de DIFs. Entretanto, a contribuinte não promoveu o recolhimento do imposto devido e até o presente momento, cerca de 10 anos após o lançamento, ainda não trouxe aos autos qualquer comprovação de pagamento do crédito exigido, seja sobre parcelamento que ela alega ter feito, ou seja, do recolhimento via DAF. Não há razão, portanto, para conversão em diligência para apresentação de documentos que até o momento não vieram aos autos. Os DAFs trazidos junto com a peça recursal em nada se relacionam com o crédito exigido e tampouco comprovam que o mesmo foi incluído em parcelamento. Ele trouxe uma série de DAFs que não tem nada a ver com o código de IR-fonte, inclusive. Tá? Da mesma forma, não há como afastar a aplicação da multa de ofício por expressa previsão legal. E as alegações de confisco fogem do âmbito de competência desse Tribunal Administrativo
e aqui súmula 2. Assim, nesse ponto, acompanham a decisão recorrida. Minha única discordância quanto à decisão recorrida deve-se à manutenção do agravamento da penalidade. Explico por quê. Adianto que a qualificação acho que deveria ter sido mantida, não era para ter afastada, mas foi afastada e não é objeto de nossa análise aqui, mas o agravamento eu entendo que não. Um dos motivos arguídos no TVF para fim de agravamento da penalidade é a falta de apresentação dos arquivos magnéticos pela recorrente. E esse também foi o fundamento da DRJ para manter o agravamento, se não vejamos. Aí eu cito aqui a parte da DRJ, quando ela fundamenta, ela diz: embora intimado, o contribuinte não apresentou os arquivos digitais de escrituração das suas operações. E também tem um último termo de intimação fiscal que ele não apresentou, os DARFs que foram pedidos pelo auditor, os DARFs de recolhimento do IR-Fonte. Ocorre que as intimações para apresentação dos arquivos digitais em nada se relacionam com o lançamento ora questionado. As referidas intimações tinham por objetivo fiscalizar a correção dos recolhimentos de RPJ, CSL, PIS e COFINS. E existe penalidade específica para a falta de apresentação de arquivos magnéticos. Inclusive, ele alega que foi autuado pela falta de apresentação, cita o número dos processos, mas eu não me aprofundei nessa análise que para mim aqui não é relevante. Por sua vez, as intimações para apresentação de documentos relativos a pagamento de aluguéis e respectivo imposto de renda na fonte devido apenas ocorreram em 12/3 de 2010 e 29/3 de 2010 e não foram respondidas pela recorrente, até porque aparentemente os documentos comprobatórios do recolhimento não existem. Ora, como pode o autuante lançar crédito tributário fundamentado na falta de recolhimento do IR-Fonte retido e devido pelos pagamentos de aluguéis e, ao mesmo tempo, agravar a multa pela falta de cumprimento das intimações para apresentação de DARFs relativos a recolhimentos que não existiram? Então, aqui, ao meu ver, ele está cobrando porque ele disse que não existiu o recolhimento e está aplicando uma multa porque ele não apresentou o DARF de um recolhimento que não existiu. Outra assim, a falta de resposta de uma intimação não é por si só fundamento para agravamento, sendo do direito do contribuinte omitir-se de qualquer resposta ou autoincriminação, se for essa a sua estratégia de defesa. Ademais, quando realizou as duas intimações fiscais, o agente fiscal já tinha em seu poder contratos de aluguel, recibos de pagamento, detalhamento dos descontos, DIFs e livro-razão da recorrente, onde há contabilização de grande parte do IR-Fonte. Ou seja, ele já tinha tudo necessário para autuar, ele não precisava de mais nada para lavrar o presente auto de infração. Não houve qualquer prejuízo ao trabalho fiscal pela falta de resposta às referidas intimações, já que todos os documentos necessários à apuração do crédito tributário já estavam em seu poder. Assim, aqui, neste ponto, entendo assistir razão à recorrente e oriento meu voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, tão somente para afastar o agravamento da penalidade. E desta feita, nos termos da faculdade, aplico 57 com minhas razões de decidir para afastar as preliminares de nulidade e pedir diligência, manter no mérito o lançamento e respectiva multa de ofício e afastar o seu agravamento, dando parcial provimento ao recurso voluntário, presidente, como voto. Muito bem. Alguém quer fazer alguma consideração? Presidente, eu só não entendi por que ele afastou, por que o doutor Daniel afastou o agravamento da multa. Eu acabei de ler as razões, doutor Nelson. A intimação que justificou o agravamento da multa foi a falta de entrega de arquivo magnético, que gerou um auto distinto, certo? E ele não, e as intimações que ele teve no que se refere ao auto de IR-Fonte foi para apresentar os DARFs de recolhimento do IR-Fonte, que não aconteceram. Como é que ele vai apresentar um documento que não existe e, ao mesmo tempo, ser autuado desse crédito por não ter recolhido? Não tem a menor lógica. Né? Então, nesse sentido, eu afastei o agravamento. Além disso, o autuante já tinha todos os documentos necessários. Não foi presunção, ele tinha contrato de aluguel, ele tinha DIF, ele tinha razão do contribuinte com esses valores contabilizados, então ele estava com a faca e o queijo na mão, ele não precisava de mais nada. Mesmo assim, ele intimou o contribuinte para apresentar o comprovante de pagamento. Não apresentou o comprovante de pagamento, autuou, não tem por que agravar, meu bem. A fundamentação, o fundamento principal,
pano de fundo disso, Nelson, é que não teria havido prejuízo nenhum à fiscalização pelo fato de o contribuinte não ter entregue aqueles documentos que foram solicitados, tá? Pelo menos foi isso que eu entendi do conselheiro Daniel. Mais alguma consideração, gente? Podemos passar a votação? Doutor Caveirano. Acompanha o relator, presidente. Doutor Carlos. Presidente, eu vou acompanhar o relator, mas pelas conclusões, em relação àquela parte que ele defende a ficar em silêncio. Porque ele pode ficar em silêncio, mas ele não pode deixar de atender a intimação. Ele pode até atender a intimação dizendo, vou ficar em silêncio. Ou não há esses documentos. Né? Mas há um dever de colaboração, dever jurídico de colaboração que não permite que ele simplesmente ignore a intimação da autoridade fiscal. Né? Então, mas claro, há uma sanção própria para deixar de entregar os arquivos magnéticos, isso é sem dúvida, e me parece que a simples não entrega dos dados não daria ensejo à aplicação da multa, mas não que ele tenha direito de ficar em silêncio. Tá? Então, pelas conclusões. Muito bem. Doutora Luciana. O relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, veja, lá no processo penal, o contribuinte não ele pode ficar em silêncio, ele não precisa fazer prova para se incriminar. É aquele princípio latino. Acabei agora me esquecendo do princípio, mas é o seguinte: nemo tenitur sedente jet, né? Ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Hoje está bom, agora, em relação ao crédito tributário, em relação à fiscalização, ele não tem esse direito de não fornecer os documentos ao fisco. Isso está no próprio CTN, né? Então, eu também voto pelas conclusões. Perfeito, doutor Nelson. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Eduardo. Acompanho o relator também, presidente. Também acompanho o relator, então temos por unanimidade de votos afastar as preliminares de nulidade e o pedido de diligência para, no mérito, dar provimento parcial tão somente para afastar o agravamento da multa de ofício. Votaram pelas conclusões os conselheiros Carlos André e Nelson Fischel. Ok? Passemos ao item 54, recorrente comércio lubrificantes Rubens Moreira. Doutor Daniel. Presidente, podemos fazer um intervalinho de 2 minutos, porque esse processo ele leva um tempinho um pouco maior. Tá ok, vamos fazer um intervalo de 2 minutos então para tomar aquele cafezinho, tá? Por gentileza, pode parar a gravação e interromper, por favor?